gostaria de perguntar ao meu xará, o Dr. João Batista, ele como maçom cristão, como ele se denomina, nas reuniões da maçonaria aqui no Brasil, dentro da reunião, dentro da loja, existe a Bíblia Sagrada. Nas reuniões da maçonaria dos muçulmanos, existe o Alcorão. E assim em vários outros países, em várias outras regiões do mundo, há diferentes livros nessas reuniões. No momento que ele participasse de alguma reunião, vamos dizer assim, por suposição, num país árabe, muçulmano, o que ele defenderia? A maçonaria ou o livro que está ali? Ele acharia aquele livro errado e diria aos maçons daquele lugar que o livro correto seria a Bíblia? Ou ele respeitaria a maçonaria e não falaria a favor da Bíblia, isto é, a favor dos ensinamentos de Jesus Cristo? Vamos lá, doutor João Batista Oliveira responde e o doutor Abimael comenta depois. Pois não. Nós temos que separar maçonaria e fé. Maçonaria não é religião. Maçonaria não é uma igreja. A Bíblia que ali está simbolizando a presença de Deus. Como eu disse no bloco anterior, do Deus que criou os homens e não do Deus que os homens criaram. Nós não podemos segmentar Deus. E isto está em Gênesis capítulo 12, no instante em que, deslocando, 12 não, é mais adiante, quando em 12 está escrito: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas é além, no capítulo 10, quando Jacó pernoita em uma cidade então chamada Luz, coloca ali uma pedra, dorme, tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma grande escada pela qual os anjos sobem e descem. E no alto da escada está o Senhor. Quando ele acorda, ele se sente maravilhado e diz: que lugar extraordinário é este? É a casa de Deus, Betel, e eu não sabia. O que nos mostra é que Deus é universal. Para ele, Deus havia ficado em sua terra, era um Deus local, era um Deus territorial, e Deus é universal. Em Gênesis 12, 2 está dito isso, a promessa a Abraão, que será renovada depois a Isaac e a Jacó. Em ti e em tua família serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Ora, ali está o símbolo de Deus. No nosso caso é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu estiver em outro país e lá estiver o Alcorão, para mim não é o Alcorão. O que importa é Deus que está no meu coração. Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, lá em João capítulo 4, se deveriam adorar a Deus em Jerusalém como faziam os judeus, ou no Monte Gerizim como faziam os samaritanos, Jesus disse: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que importa é o espírito. E esse espírito não está contingenciado a território, não está contingenciado a locais. É aquilo que está na nossa alma, no meu coração. Eu me converti a Deus por Jesus. E esta fé está lá dentro, no meu coração. E quando eu estou na maçonaria, eu sou um maçom procurando fazer aquilo que é a filosofia maçônica, buscar a melhoria da sociedade humana. Muito bem. Doutor Abimael, como é que o senhor comenta a resposta do doutor Oliveira? Aqui nós temos que ver alguns pontos importantes. O doutor João disse que maçonaria não é religião. Isso é a primeira grande mentira da maçonaria. Maçonaria é religião. Quem disse isso não foi o doutor Abimael, foi Coyle, Henry Coyle. Disse também Pike, o Papa. O Papa. Então, maçonaria é religião. E todas as instruções são religiosas. Pike diz isso.
categoricamente, maçonaria é religião e todas as suas instruções são religiosas. Então isso é a primeira mentira que o lado oculto quis ocultar desde 1776. Está oculto. Agora em 2001, isso apareceu para nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o doutor citou aí é o seguinte: ele falou em Deus, mas pai que disse que Deus não é absoluto. E agora? O senhor tem um Deus para o Alcorão, que é Alá. Tem um Deus para a Índia, vários deuses. Um monte. Tem vários deuses em ambos os lugares, como Egito. Vários lugares da Terra tem deuses, muitos deuses. Ora, e Pike, o Papa, fala que Deus não é absoluto. Acontece que na palavra de Deus está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, Isaías. Antes de mim não houve Deus, e nem haverá depois. E agora? A pergunta do telespectador é muito boa. Como é que você, professando Deus, o Deus Jeová, entra na loja e se depara com o Alcorão? Tem coisa muito pior acontecendo. Na França, a Bíblia estava no altar. Hoje ela nem está mais. O senhor está falando da loja maçônica? Na loja maçônica. Essa evolução e também esse lado invisível que está agora escancarado é que desfaz tudo isso. Tá. E observe, são ditos pelos próprios supermaçons, inclusive, porque há um grupo de supermaçons também. Vamos lá, como o tempo de TV é terrivelmente exíguo, eu vou fazer uma pergunta objetiva ao doutor Abimael responder e o doutor Oliveira comenta. Doutor Abimael, o senhor chegou até o grau 33, o maior grau da loja. Dentre tudo que o senhor viu lá, que lhe chocou a fé, qual foi o aspecto mais aberrante, mais, como vou dizer, que lhe causou mais oposição à sua fé cristã, que lhe fez abandonar a maçonaria? Pode ser ritual, pode ser dogma, pode ser, o senhor escolhe aí, mas tem que ser uma coisa só. Olha bem, quando o primeiro impacto chegou a mim, através de um livro que está retirado das prateleiras, Moral, esse livro, Do Outro Lado da Luz, Editora Mundo Cristão. Editora Mundo Cristão, de William Shevlin. Ele coloca com muita propriedade esse início de nossos estudos. E a telespectadora disse aqui que ela não tem aonde se orientar. Realmente isso é uma verdade. Nós entramos de forma totalmente inocente. E é interessante que, ao deixar e o maçom abrir a boca, ele é denominado como perjuro, traidor. Por revelar segredos. Isso. Mas acontece que bem antes, ela foi perjura conosco, a maçonaria. E por ser potência, por ter muita influência, grande parte de graus 33 que deixam, calam-se.
Mas qual foi a coisa mais... Então, veja bem, o que me impactou primeiro foi essa descoberta que me caiu a venda dos olhos. O segundo foi o chamado do Senhor Jesus Cristo. Claro, e ele está lá em Ezequiel 3. Avisa aos teus irmãos, avisa. E é o que eu tenho feito nesses 8 anos, de igreja em igreja. Eu só falo às igrejas. Porque os comprometimentos são gravíssimos e não são retóricas, eles estão diretamente relacionados com a salvação do homem. Só para objetivar bem, doutor Abimael e o doutor Oliveira comentar, não há, então, nenhum, assim, ritual, tipo adoração a um bode, como a gente fala, né? Nesses livros que o senhor mencionou, tem a figura lá de uma divindade com cabeça de bode, corpo de gente. Isso tudo é mito? É tudo fantasia? Não existe nada disso? Não foi nada ritualístico que chocou o senhor? Foi só essa questão mais teológica? Olha, existem centenas de deuses que a maçonaria adora. É interessante que em 1903, um grupo de evangélicos quiseram fazer uma maçonaria monoteísta. Mackay imediatamente saiu em socorro da ordem e proibiu, e a expressão dele é clara: esses princípios violam os princípios maçônicos. E o grupo de evangélicos recuou. Tá bom. Esses evangélicos aí que o senhor fala são os presbiterianos? Também. E batistas também. Tá bom. Doutor Oliveira, como é que o senhor comenta a resposta do doutor Abimael à posição da telespectadora? Bem, eu teria que recuar um pouquinho. Eu tenho aqui Jorge Buarque Lira, A Maçonaria e o Cristianismo, escrito por um evangélico, pastor, grau 33 da maçonaria, que mostra que não há conflito entre maçonaria e a fé cristã. E especificamente aqui na página 140, ele diz: não se trata absolutamente na maçonaria de sobrepor a justiça própria ao sacrifício de Cristo. Nem a maçonaria, nem maçom algum jamais afirmou tal coisa. Serão, senão, os dementes exagerados. E a prova evidente, inconteste, é que cada maçom continua com a mesma crença com que entrou para a ordem. Maçonaria não é religião, eu repito. Senão, o censo diria: nós temos tantos evangélicos, nós temos tantos católicos, nós temos tantos maçons. Isso não é religião. Posso fazer uma partezinha? Pode, claro. Como é que o senhor responde, então, à afirmação do seu oponente de que um grande autor maçom, que eu acho que foi Pike, não sei quem que ele mencionou aí, que diz que a maçonaria é religião? Eu ia chegar lá. Então, nós não temos papa na maçonaria. Nós temos aqueles que escrevem interpretando de acordo com a sua ideia o que ele pensa. Tanto que se perguntar por aí para os maçons quem foi Pike, ele não vai saber. Ele vai saber mais quem é Ricardo, quem foi Ricardo da Camino, que escreve aqui para nós. Pike, só os pesquisadores é que vão saber quem foi, o que fez, o que escreveu. Não é certo isso. Não há uma palavra última e definitiva. A palavra que nós temos e que seguimos é do ritual. O ritual que ensina como devemos proceder, quais são os procedimentos em loja, quais são os procedimentos em ordem. E como o senhor observou, o Dr. Abimael não ofereceu uma crítica ao ritual. Não encontrou no ritual alguma coisa para que ele criticasse. Quanto ao que pensa Pike ou qualquer outro, é pensamento dele, pessoal. Não significa que a maçonaria siga o seu rumo. E volto a dizer, a maioria dos maçons do Brasil desconhece quem seja Pike.